Sejam todas bem-vindas, meninas. Hoje meu vizinho tá naquele dia de furar a parede, então se vocês ouvirem um barulho estranho, não reparem. Sejam todas bem-vindas. Me falem, por favor, se o áudio tá bom, se o vídeo, se tá tudo bem. Queria dar as boas-vindas para vocês hoje. Hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, um assunto bem importante e bastante sério, tá? Então, como eu falei para vocês, meu vizinho tá aqui furando a parede, daqui a pouco ele sossega e a gente pode continuar. Como vocês vêm acompanhando aí, eu parei, estudei essa semana porque é um assunto muito sério e eu achei bem importante dar minha contribuição para vocês aí neste mês, Outubro Rosa, um mês de conscientização para o câncer de mama especificamente. E por que a gente tem que se conscientizar, meninas? Porque o câncer de mama é o principal câncer que acontece nas mulheres. Então, a maior incidência de câncer em mulheres está relacionada ao câncer de mama, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A principal causa de morte na mulher são as doenças cardiovasculares. Então, eu sempre falo sobre isso porque os exercícios, eles são fundamentais na prevenção das doenças cardiovasculares. O que são as doenças cardiovasculares? São aquelas que envolvem seu coração, os vasos sanguíneos que estão levando e buscando o sangue do nosso corpo. Então a gente tem as artérias que levam o sangue com oxigênio e a gente tem as veias que trazem o sangue, né, sem oxigênio de volta para ser oxigenado no pulmão e no coração. Então, assim, o sistema cardiovascular é importantíssimo a gente manter a saúde cardiovascular. E como a gente mantém a nossa saúde cardiovascular? Principalmente com bons hábitos. Então, mesmo que eu tenha um colesterol mais alto, mesmo que eu tenha um triglicérides mais alto, mesmo que a minha glicemia fique mais alta, eu consigo driblar esses, o que a gente chama de fatores de risco, melhorando meus hábitos. Que hábitos que eu posso melhorar? Principalmente a alimentação e a prática regular de exercício físico. Tudo bem? Então, o que mais mata, sem querer ser trágica, né, gente? Claro, vamos tentar levar esse assunto aí de uma maneira leve, mas o que mais mata a mulher são as doenças cardiovasculares. E é importantíssimo a gente falar sobre isso, porque quando eu falar de câncer, vocês vão entender o que eu estou falando. E aí, a segunda principal causa de morte nas mulheres são os cânceres. Para vocês terem uma ideia, mais de 50 mil mulheres por ano são diagnosticadas com câncer de mama, ok? E a gente sempre ouve falar que os hábitos de vida podem interferir aí no câncer. Num primeiro momento, alguns anos atrás, no começo dos estudos de câncer, costumava-se acreditar que era assim, tipo uma maldição. Tem pessoas que vão desenvolver, tem pessoas que não vão desenvolver. Alguns tipos de câncer ainda não se vê relação nenhuma com o estilo de vida. No entanto, existe uma série de tipos de cânceres que estão relacionados ao nosso estilo de vida. E por isso que a gente tem sim como pensar, trabalhar, e a gente tem que ter esse conhecimento, porque a gente tem um papel fundamental aí nessa prevenção. Tudo bem? Então, se a gente for pensar, existem mais de 100 tipos de câncer nos indivíduos adultos, isso tanto em homens quanto mulheres, tá? 80 a 90% desses cânceres são os que a gente chama de carcinoma, que podem aparecer em vários órgãos aí do nosso organismo. A gente tem um outro tipo de câncer que está no nosso sistema linfático ou mesmo no sistema imunológico, que são os linfomas, tá? E a gente tem os cânceres de células do sangue, que são o que a gente conhece de leucemia, tá? Eu não vou entrar nesses nomes específicos, mas só para situar vocês, tá? Então, o que a gente sabe é que muitos desses tipos, na verdade, 13 tipos de câncer hoje em dia estão relacionados à atividade física. O que significa isso? A pessoa que pratica exercício físico, ela pode se prevenir de 13 tipos de câncer já estudados.
Qual que é uma grande limitação dos estudos nessa área, meninas? Que não dá para estudar a pessoa no meio do tratamento. A maioria dos estudos são feitos a gente chama de estudo observacional. A gente questiona, os estudos questionam as pessoas sobre a prática ou não de atividade física. E aí, baseado nessa prática, né, baseado na resposta do indivíduo sobre a prática, é que saem os resultados desses estudos. E aí, o que esses estudos mostram? Que a maioria das pessoas que se exercitam, elas têm uma prevenção, elas têm menos risco de desenvolver esses 13 tipos de câncer que eu falei para vocês. Isso engloba esôfago, fígado, cólon, reto, estômago, rim, bexiga. Então, para chegar nesses dados, foi feito um estudo com mais de 1 milhão de pessoas, tá? Então, 1 milhão de pessoas foram estudadas e as pessoas que praticavam atividade física, elas tiveram menos risco desses 13 tipos de câncer. Foram 26 estudados, eu falei para vocês que são mais de 100 tipos, mas 26 estudados e 13 tipos havia uma correlação com a prática de atividade física. Que correlação é essa? A pessoa mais ativa fisicamente, ela tem uma menor predisposição para desenvolver alguns desses tipos de câncer. E quando a gente está falando de exercício físico, a gente está falando de hábitos de vida. Então, logo lá no começo, a gente achava que a gente não tinha influência sobre esses cânceres. Hoje a gente sabe que tem. Então, a gente sabe da relação, por exemplo, do indivíduo que fuma com o câncer no pulmão. Porque o cigarro, ele acaba estressando aí as estruturas do nosso pulmão e favorece o aparecimento desses tumores, tá? O que é pouco sabido, na verdade, o que pouco se sabe, o que poucas pessoas sabem, é que tipos de hábitos eu preciso ter para evitar os principais tipos de câncer. E aqui, óbvio, a gente vai focar nas mulheres. Então, câncer de mama é o principal câncer da mulher, é o que a mulher mais desenvolve, e isso pode acontecer em qualquer fase da vida, tá? Conforme a gente vai envelhecendo, nossa probabilidade aumenta? Sim. Com algumas oscilações hormonais, a nossa probabilidade aumenta também? Também. Mas a partir da primeira menstruação é importante autoexame, é importante ir ao ginecologista para fazer os exames. Então, câncer de mama é o primeiro, tá? Em segundo lugar é o câncer de cólon. O que é o cólon, gente? É o finzinho ali do nosso intestino. Tá? A gente fala cólon, muita gente acha que é o colo do útero. Não, o cólon é o fim do intestino e é o segundo principal tipo de câncer. Por isso a gente não pode negligenciar quando o médico pede, por exemplo, o exame de fezes. É um exame super chato de fazer e a gente fala, não quero fazer. Mas o exame que verifica o sangue oculto nas fezes, ele pode detectar um tumorzinho aí no cólon. E aí, como eu falei, é o segundo principal tipo de câncer na mulher. Tudo bem? Primeiro câncer de mama, segundo câncer de cólon. E o terceiro principal tipo de câncer na mulher é o câncer de endométrio. E só mulher tem útero, só mulher tem endométrio, então a gente tem que tomar cuidado. Tudo bem? E aí, existem pensando nos fatores de risco. O que são fatores de risco? Como eu posso mudar o meu estilo de vida para tentar prevenir um câncer? Primeiro, gente, evite abuso de álcool, tabaco e principalmente a obesidade, tá? Então existe uma série de fatores relacionados ao nosso estilo de vida que acabam nos deixando mais vulneráveis a desenvolver esse tipo de câncer. Me entendam bem, tá? Não significa que uma pessoa que é super saudável, que ela não possa desenvolver um câncer. Mas o que a gente tem que fazer é se tentar manter o mais saudável possível para tentar minimizar esses riscos. Então, como eu falei para vocês, essa foi uma semana de muito aprendizado, eu estudei pra caramba
para estar aqui e poder passar essas informações para vocês, e aprendi muito, coisa que eu não sabia, quão poderoso é o exercício nessa questão da prevenção e tratamento do câncer, tá? Eu até tinha essa visão que o exercício ajudava mais na prevenção. Mas ok, então alguns cuidados básicos. Alimentação, então evitar muitos alimentos com alto índice glicêmico. O que é isso? Açúcar refinado, bolo, pães, massas. Esses alimentos, eles aumentam a nossa glicose do sangue. A glicose estando aumentada, ela puxa a insulina, que é um hormônio que a gente produz pelo pâncreas. Glicose e insulina alta não são uma boa combinação para quem tem risco de câncer. Tudo bem? E aí, um principal que eu vou bater muito nessa tecla é a questão da obesidade. Então, como eu sei se eu estou com o meu peso adequado ou não? Vou explicar agora para vocês. Existe uma fórmula, um cálculo que chama Índice de Massa Corporal, ou IMC. Essa sigla IMC significa Índice de Massa Corporal. O que é isso? Ele vai dar um diagnóstico geral da população de quão excesso de peso você tem. Então, se você está desconfiada que você ganhou peso aí na pandemia, tem alguém aí escreveu que na pandemia muita gente deixou de fazer exame, exatamente isso, a gente tem que pensar. Vou falar da reposição hormonal, tá, gente? Eu vou só seguir aqui minha linha de raciocínio. Então, eu vou fazer esse cálculo do índice de massa corporal. É o seguinte, você vai pôr o seu peso em cima e embaixo você vai colocar a sua altura, 2 vezes sua altura. Então, é 1,66 vezes 1,66, por exemplo. Isso é sua altura ao quadrado. Então, eu vou falar por mim. Eu peso 70 quilos. Então, 70 quilos eu vou dividir por 1,66 vezes 1,66, tá? Então, multiplica lá a sua estatura, sua altura, e depois que você tiver esse númerozinho lá embaixo, você vai dividir o peso por essa estatura ao quadrado. Isso a gente chama de índice de massa corporal. Dependendo do valor, você vai ser classificada como abaixo do peso, peso normal, sobrepeso ou obesidade. O que não pode dar? Porque estamos falando de risco de câncer de mama. A gente não quer que este valor dê a partir de 30. Então, se você dividiu o seu peso pela sua estatura ao quadrado, se você fez o cálculo do seu IMC e deu 30 ou mais, precisamos começar a pensar nessa perda de peso. Porque, meninas, a obesidade é intimamente relacionada com vários tipos de câncer, tá? Aumenta o risco de câncer de mama, aumenta o risco de câncer de cólon e aumenta o risco do câncer de endométrio, tá? Então, se você tem um histórico familiar não favorável, se você preza a sua saúde, a primeira coisa que precisa começar a pensar é na perda de peso. É fácil perder peso? Uma pessoa que já está lá com índice de massa corporal de 30, não é tão simples assim, porque você vai precisar perder aí uns 10, 12, 15 quilos para você sair dessa faixa aí de perigo, que é sair do sobrepeso. Mas, gente, tem que começar com 1 quilo. Eu tenho que colocar na minha cabeça. Então, não é por estética, não é porque eu quero estar magra no verão. Gente, é porque eu consigo prevenir o câncer, por exemplo, tá? Então, para melhorar isso daí, preste atenção na sua alimentação. A gente falou da glicose, a gente falou da insulina. Então, preste atenção. Não precisa fazer uma dieta super restritiva, mas preste atenção no que você vem comendo e aumente seu gasto calórico através do exercício físico, tá? Não tem outro jeito. Mesmo que você vá no médico, o médico te dê um remédio para emagrecer, para você emagrecer com o remédio,
Você vai precisar tirar um pouco da sua alimentação e você vai precisar fazer atividade física. Então, tudo bem, gente? Deu para entender? Então, assim, alguns fatores de risco são bem importantes, mas a obesidade, ela é muito importante. Então, se você quer fazer alguma coisa pela sua saúde, a primeira coisa é tentar reduzir o peso e sair dessa faixa de índice de massa corporal a partir de 30. A Maria do Socorro perdeu os 15 quilos, eliminou 15 quilos. Ótimo, este é o caminho e dá. Só que eu tenho que estar focado. Talvez se você não tinha uma motivação antes, essa pode ser uma motivação, que você pode estar prevenindo o aparecimento de uma série de doenças, inclusive o câncer. Tudo bem? Beleza. E aí o que acontece? Se a gente juntar essa redução do peso para quem precisa emagrecer e a prática regular de atividade física, gente, a gente já dá um passo enorme em prol da nossa saúde. O que o exercício especificamente faz? Primeiro, lembra que eu falei que a glicose e a insulina são tóxicas entre aspas? A gente come, a gente produz o hormônio, mas em excesso elas fazem mal para o nosso organismo? Primeira coisa que o exercício faz, ele usa a glicose, o açúcar, como combustível. Então, a primeira forma de eu reduzir a quantidade de açúcar que eu tenho circulando é através da prática regular de exercício físico. E muitas vezes, algumas de vocês vão falar assim para mim, Bruna, mas eu nem como tanto açúcar. Pode acontecer, porque quando a gente está acima do peso, quando a gente tem excesso de gordura, a gente tem açúcar armazenado no nosso fígado. E quando a gente tem excesso de gordura e essa molécula de gordura quebra, ela se transforma numa molécula de açúcar. Isso é bioquímica, não vem ao caso aqui. Mas a questão, gente, é pensar na restrição alimentar. Você precisa criar um déficit calórico para você conseguir eliminar este excesso de gordura ou açúcar que você já tem depositado. Então, o exercício ajuda nessa questão do açúcar e glicose. Um outro aspecto muito importante do exercício, gente, é que o exercício ele tem um efeito anti-inflamatório, tá? E isso é o que mais se estuda hoje na minha área, que é fisiologia. O que é isso? A gente tem proteínas no nosso organismo que são produzidas em várias células, elas ficam aí andando no nosso organismo. E eu tenho algumas proteínas que são pró-inflamatórias. O que é o pró-inflamatório? Favorece a inflamação. Então, por exemplo, eu tô aqui falando com vocês, minha voz acaba sendo estressada. Amanhã, se eu tiver esse excesso de proteínas pró-inflamatórias no meu organismo, eu acordo com dor de garganta. Se eu tenho um pouquinho de sobrepeso e eu tenho esse excesso dessas proteínas pró-inflamatórias, o meu joelho começa a inflama com uma maior facilidade. E o que o exercício faz, gente? O exercício, ele ajuda na produção dessas proteínas que são anti-inflamatórias. E isso, na prevenção do câncer e tratamento do câncer, é importantíssimo, tá? Então, primeiro efeito do exercício, vou falar alguns só. A questão da insulina e a questão do açúcar circulante. Segundo efeito, o efeito anti-inflamatório dos exercícios, tá? E em terceiro lugar, para a gente não precisar aprofundar muito nessa questão de bioquímica, só para vocês entenderem, o exercício ele aumenta a produção de proteínas que são antitumorais. Então, o indivíduo que faz exercício regularmente, ele produz células que vão no tumor, ali numa célula que está querendo se formar do mal, vamos pensar, não vou falar esse nome, tumor, mas uma célula do mal ali que está querendo se formar, e o exercício consegue combater. Claro que depende muito do nível, do lugar, do tipo
mas é só para vocês entenderem que hoje a gente estuda o exercício neste nível da célula, tá? A gente não tá pensando no macro, ninguém aqui tá falando de estética, a gente tá pensando em saúde, pensando lá na sua célula. E aí, como eu falei para vocês, esses estudos, então, geralmente de células, celulares, eles são feitos nos ratos, né? Porque o rato, ele tem um sistema circulatório e mesmo os músculos, eles são muito parecidos com os nossos. Então, a gente tem vários estudos que são com ratos, não dá para fazer no humano, não dá para a pessoa já tá fazendo um tratamento de câncer, você ainda querer investigar o coração dela, o que está acontecendo, tá? Então, geralmente a gente faz com os ratos. E aí, a principal, eu falei para vocês que os 3 principais tipos de câncer da mulher: câncer de mama, câncer de cólon e câncer de endométrio. E sabe o que é o lindo? São os 3 principais cânceres que o exercício pode atuar. Então, eu mostrei ontem, eu estava estudando um capítulo de um livro e os 3 principais cânceres que mais afetam mulheres, o exercício consegue atuar. Então, pensando no câncer de cólon, tá? Lembrando que o cólon é aquele finalzinho, é o reta final do nosso intestino antes de chegar no reto, que aí depois é o fim do nosso sistema digestório. Então, o cólon é aquela curvinha para cima do nosso intestino grosso, tá? Então, é o segundo maior frequente em mulheres e os estudos que tem nessa área viram que tem uma redução de 24% de câncer, da incidência desse tipo de câncer nas mulheres que fazem atividade física regular. Gente, 24% é bastante, tá? Depois, se a gente for pensar no câncer de endométrio, o endométrio é aquela parte de dentro do nosso útero. Então, mulheres que já fizeram a esterectomia, que já tiraram o útero, muitas vezes tiram para prevenir esse tipo de câncer, porque tem uma predisposição ou já tiveram algum problema, tá? Então, o câncer de endométrio, ele é muito frequente na mulher. E o que os dados mostram? Primeiro, a obesidade é um fator de risco importantíssimo. A menina obesa, tô falando, gente, as meninas de 20, 25 anos que são obesas, elas já têm mais problemas de menstruação e já tem mais problemas no útero e de endométrio, endometriose. Então, a obesidade, ela é importantíssima para evitar os problemas de câncer de endométrio. Porém, um estudo verificou que, independentemente do peso, eu posso ser a maior obesa com IMC de 40. Se eu fizer exercício, eu consigo prevenir mais o câncer de endométrio, tá? Então, a obesidade, só pra gente entender, porque a gente tá falando desses estudos científicos, parece que é muito abstrato para quem não tá nessa área. Mas a obesidade, ela já diminui, né? Ela aumenta a incidência do câncer de endométrio. Mas se eu ignorar o peso, se a gente ignorar o seu peso e se a gente fizer exercício, a gente vai conseguir minimizar o risco do câncer de endométrio. E tem alguém aí perguntando que tipo de exercício? Eu vou falar dos tipos de exercício que eu acho que vai facilitar para vocês também entenderem. Bom, e aí vamos falar do terceiro, né, tipo, mas o tipo mais frequente, que é o câncer de mama. Então, neste mês, a gente fica atenta exatamente porque, como eu falei no começo, 50 mil, mais de 50, no ano passado, 57 mil mulheres foram diagnosticadas com câncer de mama, tá? As mulheres que praticam exercício, isso é tipo na vida real, vida normal, a mulher que pratica exercício regular, ela já tem 12% menos de chance de desenvolver um câncer de mama. Então, assim, mesmo que outros fatores contribuam para o desenvolvimento do câncer de mama, se você fizer atividade física regular, e o que é atividade física regular, gente? Pelo menos 3 vezes na semana, por pelo menos 3 meses seguidos, tá?
O que os estudos com câncer mostram é que a gente precisa de pelo menos 10 semanas. Alguns estudos mostram que 12 semanas para a gente provar deste bem que o exercício faz. Então, eu treino 2 semanas, paro uma, vale? Não. Eu treino 3 semanas, mas aí eu parei 4 dias de uma outra semana, vale? Não. Eu falo muito isso para as meninas do método. A assiduidade é mais importante do que a intensidade do exercício, tá? E eu vou falar de intensidade, vou falar que tipo de exercício e duração. Mas pensa aí, eu faço uma caminhada 3 vezes na semana com frequência, tipo há meses. Vale? Vale. Você já tem 12% menos de chance de desenvolver câncer de mama, tá? E um dado muito importante é que o exercício físico, ele previne câncer primário, então o primeiro nódulo que aparece, mas o exercício previne a recorrência de câncer. E possivelmente vocês conhecem alguém que teve um câncer numa das mamas e alguns anos depois apareceu ou na mesma mama ou em outra mama. Então, gente, vou repetir porque isso é importantíssimo. Quando a gente faz exercício regular, a gente diminui em 12% o risco de ter o primeiro câncer. Só que se eu continuo fazendo, se eu faço frequentemente, o exercício previne o aparecimento do segundo câncer. Então, e vou falar durante o tratamento também, porque muitas mulheres durante o tratamento não conseguem se exercitar. E eu vou falar sobre isso, que é normal, mas imediatamente, quando a mulher se sente melhor, que ela tem um ânimo, assim, uma disposição maior, ela já deveria retomar os exercícios físicos. Tudo bem? Então, meninas, se a gente for pensar na prevenção, tá? Então, não tenho nada, tô bem, tô com minha saúde em dia, fiz os meus exames anualmente, fui no meu gineco, fiz o autoexame agora nesse mês, porque eu lembrei que eu nunca faço, mas fiz, beleza. E resolvo me prevenir. O que a literatura fala? Que você precisa fazer pelo menos 150 minutos de exercício aeróbico. Tá? Então, muitas mulheres me questionam sobre o exercício aeróbico, se só o exercício aeróbico vale, mas para o câncer, especificamente, se você começar com aeróbico, já vai te ajudar muito. E quanto? Pelo menos 150 minutos na semana. Então, 150 minutos é 30 minutos de segunda a sexta. 5 vezes na semana, 30 minutos dá 150 minutos. Que tipo de exercício? Exercício moderado. Moderado, não vou falar leve porque não pode ser leve, exercício moderado. O que é uma atividade moderada? É eu sair para caminhar, por exemplo, com uma amiga, sentir aquele exercício, mas conseguir conversar com ela. Eu não preciso estar extremamente ofegante a ponto de eu não conseguir conversar para o exercício fazer efeito, tá? Então, se eu não tenho um condicionamento muito grande, se eu quero começar uma atividade física, caminhada, 5 dias na semana por 30 minutos, tá? Agora, se eu já tenho um bom condicionamento físico, se eu consigo fazer um exercício aeróbico mais intenso, pedalada ou, sei lá, ou mesmo uma corrida, se eu já tenho esse condicionamento, eu posso fazer 75 minutos, é metade do tempo. Eu posso fazer 75 por semana, mas o exercício precisa ser mais intenso, mais vigoroso, tá? Então, se você tem a condição de fazer o exercício mais vigoroso, faça. Se você ainda está iniciando, se você está começando, dê tempo para o seu organismo se adaptar. E o exercício aeróbico é, sim, fundamental, tá? Então, eu falo que a base do exercício, por conta de osteoporose, por conta de massa muscular, a gente tem que fazer os exercícios resistidos, mas aqui a gente está falando também de um assunto específico, que é o câncer. Então, sem dúvida nenhuma, Patrícia, sugestão de caminhada
mais exercício resistido do Menopausa Fit, ou no próprio Menopausa Fit a gente tem uma sequência de exercícios aeróbicos para você fazer durante o dia, mas tem que se policiar para aumentar aí para mais de 10 minutos, porque as meninas do Menopausa Fit, elas gostam de fazer os 10 minutos e beleza. Tudo bem? Então, isso é bem importante. Aí, as atividades de fortalecimento muscular, que são a base, na verdade, do Menopausa Fit, a recomendação para câncer na literatura é de mínimo 2 dias da semana, tá? Mas é bem importante a gente falar sobre isso, gente. Se você está parada, se você não está treinando, 2 dias é melhor do que nada. Se eu fizer 2 dias de resistido, né, exercício de força, e 5 dias de caminhada, eu estou prevenindo câncer? Sim. Estamos falando de câncer. Geralmente, quando eu falo do Menopausa Fit, a gente fala de osteoporose, sintoma da menopausa, é um outro mundo. Tudo bem? Então, se você consegue fazer exercício resistido por pelo menos 3 dias da semana, que é o quê? Exercícios com peso. O peso do seu corpo, água, pezinho da academia, musculação da academia, para quem vai na academia. Então, exercício resistido pelo menos 3 dias da semana e exercício aeróbico 5 dias da semana. Tudo bem? Então, essa é a recomendação. E aí, uma coisa bem interessante, meninas, é o seguinte, que o que os estudos mostram é que se eu conseguir, em vez de 150 minutos de caminhada, se eu fizer 300 minutos de caminhada na semana, o que é isso? É tipo, todo dia 60 minutos, tá? 6 vezes 5 dá 30, dá 300 minutos. Então, todo dia eu caminhar 1 hora, eu aumento a minha proteção contra o câncer, tá? Mas isso não é para desanimar vocês. Ah, se eu não andar 1 hora, eu vou ter câncer? Não, meninas. Como eu falei, se você não está fazendo absolutamente nada e quer começar a se cuidar, pense em caminhada todos os dias, meia horinha. Se você tem 3 dias da semana só, você pode fazer 3 dias 1 hora? Sim. Você precisa de um mínimo para sair do sedentarismo. Não espere vir uma doença para você começar a tratar. Vamos prevenir, ok? E aí, esse ano a gente não tem turma do Menopausa Fit, mas vamos pensar assim, as alunas que fazem o Menopausa Fit e têm um risco maior de câncer, já tiveram câncer, precisam aumentar o nível de atividade física, fazendo pelo menos um pouco mais de exercício aeróbico, seja aula complementar do método, seja aula do aeróbico, ou seja, caminhada. Muita gente me pergunta de pilates, tá? Muita gente. Com relação à força, ao músculo, o pilates, ele não vale como exercício resistido, tá, gente? Nesses estudos que eu peguei para trazer para vocês e falar sobre isso hoje, nenhum estudo relaciona pilates com câncer. Ainda não tem estudo científico que verifique a ação do pilates e câncer. Poucos são os estudos com exercício aeróbico e exercício resistido, com peso. Tudo bem? Beleza, deu para entender até aí? Acabei de falar do pilates, Andréia, e realmente é uma pergunta que muita gente faz. Não tem evidência científica. O pilates pode te ajudar numa série de fatores? Pode. Mas pense em complementar o seu exercício de pilates com caminhadas e exercícios com carga, exercícios resistidos. Tudo bem? Beleza, hoje o tema é câncer, tá, meninas? Então vamos lá. E aí, o que é interessante a gente pensar? Que muitas vezes a gente relaciona o câncer da mulher com a questão da reposição hormonal. Então, gente, hoje, o que os estudos falam sobre reposição hormonal é o seguinte: se eu já tive um câncer de mama, não é recomendado que eu use a terapia de reposição hormonal. Se a minha mãe, alguém muito próximo da minha família teve, o médico vai avaliar.
não significa que eu estou proibida, tá, gente? Então, isso não é um efeito dose-resposta. A mulher que faz terapia tem câncer. Não é assim que funciona. A gente precisa desmistificar isso, porque muitas mulheres ficam com zero qualidade de vida na menopausa, porque ficam com medo de fazer a reposição hormonal, e aí a qualidade de vida fica zero, não faz exercício, não faz nada. Aí o risco do câncer vem porque fica gorda, porque não come bem e não faz atividade física. Tudo bem, gente? Então, é essa ponderação que a gente tem que ter. Então, converse com o seu médico. O que acontece é que, nesta fase, o hormônio, o estrogênio, ele pode fabricar mais células, vamos dizer assim. Mas não significa que ele vai fazer um câncer surgir em você. Então, se você está com pouca qualidade de vida no climatério, não custa perguntar para o seu médico sobre a terapia de reposição hormonal. Não é um efeito dose-resposta. Existem milhares de mulheres que fazem terapia de reposição hormonal e não têm câncer. E aí, então, falei dos exercícios e aí vamos pensar no tratamento. Então, acho que a prevenção deu para falar bastante. Vamos pensar no tratamento. Então, muitas de vocês já enfrentaram aí um tratamento ou cirúrgico ou uma quimioterapia, radioterapia. Hoje não é só químio, né? A gente chama de imunoterapia. Tem várias terapias químicas, drogas, né? Que a pessoa pode tomar. Então, assim, os tratamentos a gente não tem muito como modificar. Mas o que acontece com a mulher durante o tratamento? Geralmente cai muito a qualidade de vida. Por quê? Eu sempre falo isso. Na verdade, a químio ou mesmo a radioterapia são terapias, gente, para tentar destruir aquela célula que não está fazendo bem para o seu corpo. E junto com essa destruição, acaba destruindo outras células que podem nos fazer falta, de certa forma. Então, se você está no meio do tratamento, ou se você acabou de terminar o tratamento, a recomendação é ouça o seu corpo. Então, eu não tenho forças hoje de fazer exercício, ou uma semana depois que eu faço o tratamento, eu não tenho força. Respeite o seu corpo. O que os estudos mostram é que mulheres que estão no meio do tratamento, 50% não voltam para a atividade física. Só que este é um alerta. Quando você perceber que você melhorou aí um pouco o seu ânimo, sua disposição, o exercício pode te ajudar muito. Então, quanto mais cedo você conseguir voltar para a atividade física e se durante o tratamento você conseguir manter a atividade física, isso vai te ajudar consideravelmente, tá? Então, isso é bem importante a gente falar. Só que pondere, converse com o seu médico para também você não sair fazendo exercício e isso acabar diminuindo a sua imunidade, piorando o seu estado geral de saúde, tá? Tá tratando o câncer, a gente tem que estar forte para brigar aí com a doença. Mas uma coisa que é importantíssima, gente, que eu até sabia pouco, o exercício ele ajuda inclusive no tratamento. Então, o que o exercício faz? Antes até de falar do efeito, o exercício por si só. O exercício, ele melhora a nossa circulação. Então, vou dar um exemplo da minha mão. Então, minha mão tá aqui paradinha. Não tá parada porque eu não consigo parar de mexer, né? Mas assim, pensa num músculo seu que está parado, tá? Ele tá recebendo uma quantidade de oxigênio, nutrientes necessários para ele parado. Na hora que você começa a movimentar qualquer músculo, ele começa a receber mais sangue. Porque eu preciso de oxigênio para manter o meu movimento, eu preciso de glicose chegando, eu preciso de nutrientes chegando. Então, uma resposta automática do nosso corpo, a gente tem uma vasodilatação durante a realização do exercício. E ela pode perdurar por horas depois. Só que qual que é a mágica do exercício?
que o exercício ajuda na angiogênese. O que é isso? É na formação de novos vasos sanguíneos. Então, vou dar um exemplo bem abstrato, bem esdrúxulo, mas pra vocês entenderem. É como se eu movimentasse a minha mão todo santo dia, eu criasse redes a mais de artérias que levam mais sangue. Então, vocês já viram aqueles caras fortões, assim, do fisiculturismo, que fica com umas veias saltadas? O que é aquilo? Você melhora a irrigação. Junto com o trabalho muscular, a veia aumenta, a artéria aumenta de tamanho e eu tenho novas artérias e novas veias. Isso chama-se angiogênese, a gênese de vasos, tá? E aí, por que eu falei tudo isso? Porque é isso que o exercício ajuda no tratamento do câncer. Primeiro, quando eu treino, eu melhoro a irrigação. E eu quero que chegue sangue no tumor, na célula que eu não quero que esteja ali. Por quê? Eu quero que chegue oxigênio, eu quero que chegue nutrientes e eu quero que chegue o próprio remédio. Não adianta eu tomar o remédio se ele não vai chegar na célula que eu quero. E, gente, olha que lindo isso. O exercício melhora essa rede de vasos que leva oxigênio, extremamente importante nos tratamentos de radioterapia. Eu preciso de oxigênio naquela célula, senão a radioterapia não funciona. O oxigênio é importantíssimo e também o alimento, né, o nutriente chegar naquela célula e o remédio chegar naquela célula é importantíssimo. Então, gente, olha que lindo, né? O exercício, sem saber, qualquer lugar, aqui eu dei o exemplo da minha mão, mas se tem um tumor lá no meu fígado, o exercício consegue fazer com que o meu fígado fique mais vascularizado. Então, chega mais remédio neste tumor. Tudo bem? Então, vários estudos já mostraram que as pessoas que praticam exercício, elas têm uma maior efetividade no tratamento. E só que qual que é o problema? Aquilo que eu falei, se você já está no meio do tratamento, não é o momento de você começar um super programa de exercício. Você vai fazendo o que dá, devagarzinho, conforme você vai se sentindo melhor, começa a fazer uma caminhada, começa a fazer um exercício de alongamento, que já ajuda aí o sangue a circular. Não pode ultrapassar os seus limites. Mas por isso, mais uma vez, que é importante a prevenção. Então, se você não tinha sido convencida de nada para praticar exercício, não gosta, eu odeio, não quero pensar em exercício, pensa nessa prevenção. Putz, se eu tivesse feito, talvez eu tivesse com uma melhor condição de saúde. Então, a primeira coisa que o exercício ajuda é essa vascularização, tá? Então, isso é importantíssimo quando a gente pensa no tratamento. E quando a gente pensa no tratamento também, principalmente aí falando dos tratamentos com drogas, então quimioterapia e imunoterapia, quem já tratou sabe que essas drogas, elas têm uma certa toxicidade. O que é isso? Elas podem ser tóxicas para algumas células, tanto é que vão lá e matam outras células. Mas uma célula que é muito importante a gente pensar, gente, é a célula do nosso coração, tá? Então, o que os estudos mostram é que se a mulher vive bem depois de um câncer, o que ela tem que tomar cuidado com o sistema cardiovascular. Lembra que eu falei disso lá no começo, gente? Então, o próprio medicamento, as drogas que usam para o tratamento, e tem que usar, gente, que é o que tem disponível hoje, e ainda bem que tem, essas drogas, elas causam uma certa toxicidade que pode interferir aí no funcionamento, por exemplo, do nosso coração. Então, quando a gente melhora essa vascularização de todos os órgãos, inclusive o nosso coração,
E quando a gente entra nesse estágio do exercício, é como se o sangue lavasse melhor essas drogas do coração. Então, tem um estudo muito interessante que foi feito com ratas. E um dia depois de tratamento químico com a rata, eles abriram o coração. De ratas que treinavam há mais de 10 semanas e ratas sedentárias. As ratas sedentárias tinham 75% a mais de droga no coração. E a gente não quer isso lá no coração. As ratas que treinavam espontaneamente ou porque eram obrigadas a treinar, elas tinham uma lavagem melhor dessas drogas do coração. Então, gente, durante o tratamento, muitas mulheres não têm forças de fazer o exercício, mas a partir do momento que você consegue recuperar sua força, vale a pena começar. Com que tipo de exercício? Aí não tem um protocolo. Com relação à prevenção, eu já falei o protocolo. Mas com relação ao tratamento, no meio do tratamento, não tem o protocolo. Por quê? É quanto você se sente saudável. Quanto você tolera o exercício. Então, não é se sente saudável. Eu pensei uma coisa e falei outra. É quanto você tolera o exercício. O exercício no tratamento do câncer, ele precisa ser leve. Ele não pode ser um estresse a mais para o seu organismo. Só que ele é extremamente importante para te ajudar. Levar essas toxinas embora, para proteger o seu coração mais lá para frente e para ajudar, gente, o efeito do medicamento. Então, é assim, como eu falei para vocês, eu sabia pouco desse tema, eu me propus a estudar para fazer a minha contribuição aqui no Outubro Rosa e eu fiquei encantada. No método, tem várias alunas que já passaram por cirurgias e já enfrentaram tratamento e hoje eu falei, caramba, que bom que agora elas estão treinando, que bom que agora elas estão fazendo exercício, porque nem eu imaginava quão grande é a contribuição dos exercícios, tanto na prevenção quanto no tratamento, tá? Então, quando a gente pensa no meio do tratamento, não se culpe também se você não tem esse pique de treinar, tá? Agora, a partir do momento que você percebe, gente, nada melhor que tipo, nossa, tô zerada, passou, acabou, ou tô zerado, daqui a um mês eu vou ter que voltar lá, mas esse intervalo comece a se movimentar. Existem vários relatos e estudos, gente, eu vou até chegar aqui no final da apresentação, porque o que os estudos mostram é que a mulher que pratica exercício imediatamente, né, ela se sentir bem do tratamento, ela melhora muito a qualidade de vida. Então, isso vai te dar forças para recomeçar, melhora a autoestima, aumenta seu próprio sistema imune, vai trabalhar lá nas células inflamatórias e vai te ajudar nesse processo inflamatório e principalmente, gente, não sou eu que achei isso está no livro, principalmente previne o aparecimento de outros cânceres, tá? Então, eu acho que neste momento, né, nesse mês, e são inúmeras as informações que a gente recebe, e tem que ter mesmo, mas eu acho que nada como a gente ter o conhecimento, né? Com o conhecimento, a gente pode escolher o caminho que a gente vai adotar. E se permita, se você está atravessando essa fase, se permita a não fazer agora. Não se culpe de não ter feito. O negócio é daqui para frente. Então, o exercício, ele pode te ajudar no seu ritmo, vai devagar e eu tenho certeza que você vai se beneficiar com ele. Tudo bem, meninas? Eu achei que eu não ia falar nem meia hora, já tô aqui falando mais de uma hora, quase uma hora. Mas eu quero responder algumas perguntas se eu souber, gente, porque de fato, assim, eu estudei para falar do exercício, eu não tenho aprofundamento de outros assuntos,
Então, se você tem alguma dúvida com relação ao seu tratamento, se você tem alguma dúvida, autoexame, se você não fez o exame esse ano porque estava com medo do Covid, não deixe de fazer, tá? Dá um jeitinho, põe sua máscara, vai com cuidado, mas não deixe de fazer os exames preventivos. A prevenção é o melhor negócio. Tudo bem? Vamos ver se tem alguma pergunta específica. O exercício mudou minha vida, tenho 50 anos, estou me amando. É exatamente isso, a gente tem que cuidar da gente. Lu, obrigada pela presença. Obrigada, gente. Oi, Jússia, a Jússia tá aí também. Obrigada, meninas. Então, e o que eu puder fazer para ajudar vocês, para convencer vocês para a prática de exercício, eu acho que vale super a pena. Então, vamos ver. Tomar remédio para hormônio faz bem? O hormônio ele pode te ajudar em alguns aspectos, mas a gente tem que ponderar com o médico os riscos e os benefícios de cada um, tá? Eu vou falando exercícios de osteoporose. Vou falar da osteoporose, até porque eu tinha visto no começo que alguém tinha falado que perdeu muito tempo tratando a osteoporose. E de fato, às vezes o tratamento do câncer, o que ele afeta muito, o principal efeito colateral, né, gente, é a perda de massa magra, porque durante o tratamento muitas mulheres têm náusea, diarreia, cai muito a qualidade de vida e a gente perde muito a massa magra. Isso envolve osso, isso envolve músculo. Então, definitivamente, a gente precisa do exercício físico para recuperar isso daí. É fácil? É um processo rápido? Não. A gente precisa ir ganhando condicionamento para chegar a treinar pesado, para chegar a atingir aí os nossos ossos e os nossos músculos, mas tem que começar. Então, a partir do momento que você começa, você vai aumentando aí a intensidade dos exercícios. Essa live estará assim gravada. Repliquem para as mulheres que vocês conhecem, que vocês sabem que precisam melhorar estilo de vida. Mulheres que enfrentam o tratamento hoje do câncer ou que já fizeram o tratamento do câncer, que sirva de incentivo mesmo do quanto que a gente pode, dentro da nossa realidade, mudar um pouco da nossa história e do nosso futuro. Muito obrigada, meninas, e de fato, assim, para quem vocês puderem multiplicar essa informação, eu agradeço, porque juntas a gente é mais forte. E se a gente puder dar um conforto, nem que seja através da informação, eu acho que a gente já faz uma parte enorme, tá bom? Beijo grande, meninas, super obrigada. Beijão. Tchau, tchau.